Dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo de número 18 a seguir, que diz assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançávamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol e nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado há muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me ouvido e não ter partido para a Creta, para evitar este dano e toda esta perca. Mas já agora vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre nós, mas somente o navio. Porque nesta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Eu quero nessa noite ministrar uma palavra, sendo solução no meio do caos. Nós temos uma palavra no livro de Atos, no capítulo de número 27. E o texto do capítulo de número 27 vai trazer duas epígrafes. A primeira delas: Paulo é enviado para a Itália. A segunda delas: os perigos da viagem. Quando preparamos uma viagem, podemos até mesmo conhecer o destino, podemos conhecer a estrada, podemos até mesmo conhecer a região a qual estamos indo, mas jamais podemos saber o que está previsto no meio desta viagem. Na nossa vida não é diferente. Podemos saber para onde estamos indo, podemos saber qual é o percurso que estamos percorrendo, mas não sabemos quais os imprevistos que ocorrerão no meio da nossa caminhada. A palavra do Senhor vai dizer exatamente isso. E a Bíblia diz agora que eles vão se preparar para uma viagem. E até o versículo de número 6, a Bíblia diz que tudo estava muito bem. Até o versículo de número 6, tudo estava indo como esperado. Só que no versículo de número 7, a Bíblia vai dizer que as coisas começaram a sair daquilo que eles imaginavam. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até conhecer a estrada que você está caminhando, mas o teu amanhã pertence ao Senhor. Você pode até mesmo achar que você sabe o que você está fazendo, mas o controle da tua história está na mão de Deus. Os teus olhos se limitam àquilo que você enxerga. A tua mente se limita naquilo que você está vendo, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. No versículo de número 7, as coisas começaram a dar errado. E a Bíblia vai dizer que a viagem começa a ficar tribulosa. A Bíblia diz agora no versículo de número 8, do capítulo de número 27, que as coisas no versículo de número 8 começaram a piorar.
E a cada momento as coisas se tornavam mais difíceis. E é exatamente isso que estamos vivendo nos dias de hoje. Parece que dormimos em um lugar e acordamos em outro. Não reconhecemos mais a cidade que moramos. As coisas saíram do nosso controle, os teus planos foram cancelados. Deixa eu te falar uma coisa, é Deus que manda, é Ele que comanda. De repente você está aí se perguntando o que está acontecendo. De uma hora para outra o nosso país virou. Você olha para fora e está tudo diferente, porque nós não temos o poder de controlar o percurso da onde nós estamos. No versículo de número 9, a Bíblia diz que a navegação vai se tornar perigosa. No versículo de número 10, a Bíblia diz que Deus vai usar Paulo para alertar aquele povo. Ei, quantas vezes o Senhor tem tentado te alertar? Quantos profetas Deus usou para falar com você? Quantas vezes Deus disse para você orar mais, busca mais? Quantas vezes Deus disse para você colocar a tua casa em ordem? Quantas vezes Deus disse para você que queria um pouco mais da tua vida, mas você achou que você estava no controle da tua viagem, você achou que você estava no controle da tua história? Quantas vezes Deus falou com você por meio de sonhos? Quantas vezes Deus usou o teu pastor para dizer para você que do jeito que estava não dava? Quantas vezes Deus usou o teu marido, a tua esposa, mas você achou que você estava no controle? Só que as coisas saíram do teu controle. E agora quando você olha, está tudo diferente do que aquilo que você imaginava. A Bíblia diz que Deus usa Paulo para alertar. Quantas vezes, igreja, o Senhor nos alertou? Profetas do mundo inteiro foram levantados por Deus para nos dizer que viriam dias trabalhosos. Profetas do mundo inteiro Deus usou como boca de Deus para dizer: filhos, se coloquem na minha presença. Quantas vezes Deus levantou profetas no meio da igreja para alertar-nos e para dizer que a igreja do Brasil precisava despertar. Quantos áudios via WhatsApp você escutou? Quantos pregadores vieram com mensagens em cima dos nossos púlpitos dizendo que não era mais tempo de brincar? Quantos pregadores foram boca de Deus quando profetizaram e quando nos alertaram que viriam tempos aonde nós teríamos que colocar o nosso rosto no pó e clamarmos pela misericórdia de Deus? Mas nós achamos que nós estávamos no controle. Nós programamos e achamos que nada sairia do nosso projeto. Vínhamos para a igreja e estávamos tão confiantes de que amanhã, segunda-feira, iríamos trabalhar. Achávamos que amanhã levaríamos nossos filhos à escola. Só que agora Deus vem e nos diz: ei, você não está mais no controle. As coisas mudaram e é tempo de colocar o rosto no pó. É tempo de colocar o rosto no pó e clamar, porque só Deus tem o poder de mudar esta situação que estamos vivendo. A Bíblia diz que Deus usa Paulo para alertar. Deus usou muitas pessoas nesse Brasil para dizer que a igreja do Brasil estava brincando. Deus usou profetas nessa nação
E muitas vezes nós tampamos os nossos ouvidos achando que não era para esse tempo, que iria demorar, que estava longe, que estava distante, Brasil. Quando olhávamos do outro lado do mundo, a igreja do Senhor sendo perseguida, e achávamos que conosco não queria acontecer. Mas o tempo de Deus chegou para a igreja do Brasil. E nessa noite eu venho como profeta de Deus, e Deus está dizendo: igreja do Brasil, acordem, porque é tempo de colocar o rosto no pó. Deus usa Paulo para alertar, só que não adiantou. Deus usa Paulo para dizer: não façam, não adiantou. Eles não ouviram, eles não quiseram escutar, eles ignoraram as palavras de Paulo, assim como muitos ignoraram quando nós pregamos, assim como muitos fecharam seus ouvidos quando nós os alertamos, quando assumíamos esse altar e dizíamos: o Senhor está voltando. Muitos no meio dessa nação nos chamaram de loucos. Muitos no meio dessa nação disseram que os crentes estavam loucos e que tudo estava no controle. Só que ninguém esperava que as coisas iriam mudar do dia para a noite. Foi exatamente isso que aconteceu aqui nesta embarcação. No versículo de número 10, Paulo alerta. Eles não ouvem e decidem seguir viagem da maneira que eles estavam, seguindo os seus próprios conselhos. E a Bíblia diz que eles preferiram seguir os conselhos do marinheiro. Muitas vezes você tem dado ouvido a pessoas, a más conselhos, e tem deixado de ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No versículo de número 13, eles continuam seguindo viagem, e a Bíblia diz que eles pensam terem alcançado aquilo que desejavam. Tem um monte de gente pensando que vai controlar, que vai dar jeito. E deixa eu te falar uma coisa: o controle está nos joelhos dobrados da igreja. O rebaia sorobocombradébia. O controle ainda está na mão de Deus. O controle ainda está na mão daquele que criou os céus e a terra. Gostem ou não gostem, o controle está nas mãos de Deus. Eles pensavam, no versículo 13, terem alcançado o seu objetivo. Só que no versículo de número 14, a Bíblia vai dizer que um vento se levantou, um vento chamado Euraquilão se levantou. E a Bíblia diz agora que esse vento, ele vai balançar o navio, o arrastando violentamente. Há uma semana atrás o nosso Brasil era mas um vento forte, impetuoso soprou na nossa geração. E o Brasil de há uma semana, 10 dias atrás, não é mais o mesmo hoje. A nossa cidade, o nosso bairro não é mais o mesmo hoje. Fomos arrastados violentamente. O comércio foi fechado. Vejo uma igreja dizendo: precisamos orar. Agora eu vejo uma igreja dizendo: precisamos clamar.
Agora eu vejo uma igreja dizendo: precisamos buscar. Mas muitas vezes Deus falou para a Bíblia diz que o vento arrasta violentamente o barco deles. E eles agora não sabem mais o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você já não souber mais o que fazer, entregue o controle da tua embarcação na mão do Senhor. Ei, quando você não souber mais o que fazer, entregue o controle da tua história na mão de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Quando você não souber como agir, entregue o controle na mão de Deus, porque Ele tem o controle para essa situação. O Brasil não está perdido, o Senhor está no controle da nossa nação, e Ele é Deus para restaurar e nos livrar. A Bíblia diz no versículo 18 que eles começam a lançar as suas cargas no mar. A Bíblia diz que eles começam a lançar as suas cargas. Só que não adiantou. No versículo de número 20, a Bíblia vai dizer que nem sol e nem estrelas saíram, apareceram naquele momento. Não há momentos que a gente olha e parece que está tudo escuro. Não há momentos que você olha para a tua vida e parece que está tudo perdido. Você dormiu bem e acordou com o teu casamento debaixo do mau tempo. A tua casa estava tudo uma bênção, mas do dia para a noite tudo virou de ponta cabeça. Você tinha saúde, mas o médico olhou para você e disse para você que os teus dias estavam contados. Você estava bem empregado, bem financeiramente, mas do nada você foi demitido. A tua casa estava debaixo da bênção, o teu ministério estava emplacando. E do nada as portas se fecharam para você. Deixa eu te falar uma coisa. É Deus tomando o controle da tua vida de volta. É Deus dizendo para você que o controle não está na tua mão, mas que o controle ainda pertence para Deus. Eu tenho um recado para os pastores do Brasil. Eu vejo pastores dizendo e se levantando contra a igreja estar de portas fechadas. A igreja não está de portas fechadas. Os templos estão de portas fechadas. Eu tenho um recado para você, pastor do Brasil. Você que nos ouve agora, ouça o que Deus diz para você. Quantas vezes nós convidamos para os cultos, mas recusaram os convites para vir à casa de Deus. Pare de baterem, pastores, dizendo que foi o diabo que fechou a porta dos templos. Foi Deus. Foi Deus que fechou a porta dos templos. Porque ou a igreja valoriza, ou Deus vai tocar e tirar. Porque tem gente que para dar valor precisa perder. Quantas vezes, pastores, ouvimos desculpas dizendo que não podiam vir à igreja porque não tinham carro, dizendo que não podiam vir para a igreja porque tinham criança pequena. Ouvimos desculpas dizendo: eu estou cansado. Isso chegou diante de Deus.
Não foi o diabo que fechou as portas dos templos, foi o próprio Deus, porque virão dias que sentiremos saudades de estar com as nossas mãos levantadas, adorando dentro dos templos. O rebaia sébia. Ei, pastores, quanta campanha você fez para atrair o povo para a igreja? Quantos cartazes você fez convidando para a campanha? Quantas vezes você passou motopropaganda convidando e atraindo o povo para o templo da casa de Deus? E o que nós ouvíamos era: não temos tempo, não podemos ir, estamos cansados. Agora Deus está te dando tempo para você que não tinha. Você que preferiu ficar em casa, quando os pastores muitas vezes convidavam você para vir a uma das nossas reuniões e você dizia: não posso, fique em casa agora. Você queria ficar em casa, fique em casa agora. Mas agora a tua mão está dizendo: Pai, não feche a porta dos templos. Não foi o diabo que fechou os templos, foi Deus. Ele está dizendo: ei, se for preciso tocar, eu tocarei, mas eu vou levantar uma geração que vai valorizar a minha igreja, que vai valorizar a liderança, que vai valorizar os pastores. E da bagai. Eu vejo pessoas nesse momento clamando por uma oração de imposição de mãos. Só que muitas vezes, quando nós quisemos orar: muito obrigada, eu não quero. Muitas vezes evangelizamos o bairro para convidar para o culto. Não, hoje não dá. Não foi o diabo que fechou as portas dos templos, mas foi o próprio Deus. Porque quando tudo isso acabar, a igreja não será mais a mesma. A igreja não será mais a mesma, mas um povo de boas obras, zeloso, se levantará nesse Brasil, em Passo Fundo, no nosso estado, para saquear o inferno e declarar que o nosso Senhor está às portas. Vou ficar em casa. Fique em casa agora. Nessa noite, eu venho para dizer para você que tudo que está acontecendo é permissão do Senhor. O controle ainda está nas mãos de Deus. A embarcação não vai naufragar. Ele está apenas trabalhando nos tripulantes da navegação. Ele manda dizer: igreja do meu Brasil, Urianda, Arabraçuribicanda, ei, despertai-vos, igreja, assim vos diz o Senhor. Quantos cultos feitos nas praças tentaram reunir pessoas? Não fomos. Hoje não podemos nos aglomerar. Quantas vezes a gente pôde e não quis? Não dá tempo. Quantas vezes os pastores prepararam uma mensagem, dias se preparando, mas você não quis ouvir. E nessa hora a tua alma está sedenta por uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa: as coisas saíram do teu controle. As coisas saíram do percurso que você imaginava. Mas eu venho te dizer que não saiu do controle de Deus.
A Bíblia diz no versículo de número 20 que eles perderam a esperança. As forças deles desfaleceram. E de repente você se encontra assim agora. De repente você está sem esperança, dizendo: e agora? O que vai ser do Brasil? A economia vai afundar. A saúde não comporta tamanho problema. Um verdadeiro caos tomou conta. Uns confiam em carros, outros em cavalo. Mas nós fazemos menção ao nome do Todo-Poderoso. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que tudo dê errado, a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus é Deus do impossível, e Ele está no controle dessa situação. Deixa eu te falar uma coisa. Por causa de mim, por causa de você, por causa da igreja, o Senhor vai sarar esta terra, em nome de Jesus. No versículo 20, as forças dele se acabam. No versículo de número 21, do capítulo de número 27, Paulo vai se levantar no meio da embarcação. E ele vai dizer o seguinte: vocês deveriam ter me ouvido quando eu vos alertei. Será que Deus não está falando isso para você nessa noite? Será que Deus não está falando isso para mim nessa noite? Quantas vezes a gente veio para o culto por obrigação? Quantas vezes a gente veio para o culto, muitas vezes desanimado? Quantas vezes a gente veio para o culto para cumprir protocolo na igreja? E Deus está falando para você: deveriam ter me ouvido, mas não me ouviram. Deus está falando para mim, para você, pastor. Quantas vezes eu chamei a liderança do Brasil para colocar o rosto no pó e clamar por essa nação. Agora nós vemos pastores com as bandeiras dos estados orando. Agora nós vemos líderes na madrugada de joelhos dobrados, e Deus está dizendo: deveriam ter me ouvido. Não ouviram. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Nunca é tarde para voltar atrás. Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar, eu sararei a sua terra. Ainda dá tempo de voltar atrás, igreja do Brasil, e orar e clamar. Porque Deus vai vir com cura para a nossa nação e vai sarar a nossa terra. Vivemos em dias aonde você é proibido de ir em outra igreja. Você não pode visitar outro ministério, porque o pastor não deixa, porque não faz parte da denominação dele. Acorda, igreja, Jesus está voltando. O rebai adorou brasébia. Viemos para a igreja preocupados com o celular. Viemos para a igreja preocupados somente conosco. E o apelo do Brasil agora é: cuide do próximo. É um mandamento: ama o teu próximo como a ti mesmo. A Bíblia está se cumprindo. Quantas vezes Deus disse: ama teu próximo,
você perseguia, falava mal, se levantava. Quantos crentes se degladiando nas redes sociais e Deus dizendo: basta. O apelo agora é: cuide do próximo, ame o próximo. Não é tudo por você, é pelo próximo. É a palavra de Deus dizendo: ou vocês colocam em prática, ou eu obrigo vocês a colocar em prática aquilo que eu vos deixei. Saiu do teu controle, mas ainda está no controle de Deus. Eu vim como profeta de Deus para esse tempo, porque o que sara o enfermo é o remédio certo nas horas certas. A gente não vai curar câncer com paracetamol. Câncer precisa de quimioterapia. A gente está querendo curar uma nação com mensagens que massageiam o ego, e Deus está dizendo: é nada disso, é quimioterapia. Essa geração está doente, essa geração está cancerosa, essa geração precisa ser curada. Um evangelho barato sendo pregado. Ei, a Bíblia diz que todas as coisas sucedem igualmente para o crente e para o ímpio. Acorda, igreja. Deus está nos ensinando, porque nos alertou e não ouvimos. A Bíblia diz que Paulo se levanta e diz: era melhor terem me ouvido. Era melhor nós termos ouvido os profetas quando eles se levantaram. Era melhor ter ouvido o teu pastor e a tua pastora quando eles pregaram. Era melhor ter ouvido o teu pai e a tua mãe quando eles falaram. Era melhor ter ouvido o teu esposo, a tua esposa. Você que está afastado dos caminhos do Senhor está me ouvindo. Quantas pessoas Deus mandou atrás de você para dizer: volta. Só que eu tenho uma boa notícia para você: ainda dá tempo. Paulo se levanta e diz: deveriam ter me ouvido, mas agora não adianta. No versículo de número 22, Paulo vai dizer: mas já agora vos aconselho, tende bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, somente o navio. Deus tem uma palavra para a igreja do Brasil. Fui eu que toquei na igreja do Brasil. Fui eu que toquei na minha igreja. Porque depois desse tempo eu sararei a minha igreja, e um grande avivamento virá sobre a nossa nação. Vivaremos um novo evangelho. Ei, Paulo diz: tende bom ânimo, nenhuma vida se perderá. Ei, Deus está falando comigo e com você. Você vai ser a solução no meio do caos. Você vai ser o remédio no meio da enfermidade. Você vai ser a boca profética no meio de uma geração doente.
Deus está dizendo que vai levantar Paulos para profetizar em um tempo aonde ninguém mais quer profetizar. Você será a solução no meio do caos. Você crê nisso? Profetizar quando tudo está bom é fácil. E agora, profetas, pregar quando se pode pregar é fácil. E agora, igreja? Está com saudade dos cultos? Está com saudade de pegar na mão do teu irmão e dizer: seja bem-vindo? Quantas vezes você deixou de vir para a igreja porque o irmão não te olhava? Quantas vezes você deixou de vir para a igreja porque você não se dava com o irmão? Agora o irmão não está mais do teu lado. Agora o irmão não está te olhando mais. Agora você já não tem que o cumprimentar com a paz do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Não foi o inimigo que fechou as portas da igreja, dos templos, porque a igreja não está fechada. A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Os templos estão com as portas fechadas, mas a igreja está mais de pé do que nunca. A nossa espada está de pé. A espada da igreja, tempo de restauração, está de pé. Nós estamos em oração, estamos em busca, e Deus vai sarar a nossa cidade, a nossa nação. E Paulo vai dizer: tem de bom ânimo. Aí onde você está, eu te digo, tenha bom ânimo. Paulo diz: se alimentem e vamos. É tempo, ei. Você está perguntando por que você tem que ficar trancado dentro de casa? Eu quero responder para você. É Deus dizendo: estou te dando tempo para se alimentar. Deus está cansado de igrejas cheias de pessoas vazias. Deus está dando tempo para a igreja do Brasil buscar e orar. Deus está dando tempo para a igreja se alimentar. Era tempo que te faltava. Você tem tempo agora. Paulo diz: se alimentem. Ei, a ordem é para ficar em casa. A ordem é para ir para o secreto. É Deus dizendo: volta para o secreto. É Deus dizendo: volta para o quarto, tranca a porta. Deus está falando sobre intimidade. É só você que não entendeu ainda. Tem gente dizendo: tem que ficar em casa. Deus dizendo: vai ter que ficar. Deus está dizendo: vai ter que trancar a porta. Deus vai restaurar a intimidade da igreja brasileira. Deus vai restaurar o tempo de qualidade com Deus. Deus vai restaurar o teu tempo devocional com o Senhor. E andará para sépia. Deus quer secreto. Deus quer porta do quarto fechada. Deus quer uma igreja se alimentando daquilo que presta. Para de brigar na internet, vai ler Bíblia. Para de se levantar contra líder, vai orar. O Brasil precisa de oração. Nós precisamos de alimento. O Senhor vai trazer alimento para a igreja brasileira. E deixa eu te falar, não vai mais ser leite não. Deus vai trazer mocotó. Porque a igreja do Brasil precisa amadurecer. A igreja do Brasil precisa amadurecer.
Para você que está entristecido com o teu líder, para você que está entristecido com o teu irmão, não há mais tempo para isso. É tempo de sarar a terra, se alimentar e se colocar de pé. E Paulo diz: se coloca de pé, porque seguiremos viagem. Ei, a igreja não vai parar não, meu filho. A igreja vai seguir viagem. A igreja não vai parar não, querido. A igreja vai avançar mais do que nunca. O que você está chamando de portas fechadas, eu estou chamando de um grande avivamento. Você abre a internet, são milhares de lives com a palavra de Deus sendo pregada. Será que é o diabo? Você abre as redes sociais, são milhares de cultos caseiros, familiares. Será que é o diabo? Acorda, igreja. O controle está na mão de Deus. É o Senhor que está tratando conosco. Quantas vezes viemos, muitas vezes, na casa de Deus, e muitas vezes não valorizamos a mensagem que foi pregada. Estamos dentro de casa, distante da nossa família. E hoje você abre as redes sociais e você encontra um monte de crente cheio do Espírito Santo, adorando, cantando, pregando, cultuando. Ei, não é o diabo que fechou as portas do templo, mas foi o próprio Deus. Ou a igreja volta e aprende a adorar, e aprende a cultuar, ou Deus vai segurar a igreja. Sabe por quê? Porque depois disso Deus vai sarar a terra e também vai sarar a igreja brasileira. O rebadagabachai. Tem gente dizendo que é o inimigo. Eu estou te dizendo que é Deus e você não está entendendo. Agora, você vê nas redes sociais crente pedindo dica de livro para ler. Há quanto tempo a gente não via isso? Agora a gente olha e a gente ouve assim, indicação de pregação. Agora você abre, irmão, a hora que você abrir as redes sociais tem um culto para você. Tem um grande avivamento acontecendo no Brasil. Só que agora não é dentro do templo, é dentro de casa. Depois disso Deus vai te tirar de dentro de casa e vai te colocar de volta dentro do templo. E a igreja nunca mais será a mesma. Rebadagaia sombria. A Bíblia diz no versículo de número 22 que Paulo diz: tem de bom ânimo, nenhum de vós se perderá. Coisa linda é um crente que entende que o controle da sua vida está na mão de Deus. Tá todo mundo aí dizendo que vai acabar. Eu declaro que vai ter vida. Tá todo mundo dizendo aí que não tem jeito, mas eu, pastor Elisângela, venho para te dizer que Deus tem um jeito para aquilo que não tem mais jeito. No versículo de número 23, do capítulo de número 27, Paulo vai dizer o seguinte: porque nesta noite o anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo. A igreja vai voltar a se encontrar com Deus. A igreja vai voltar a ouvir a voz de Deus. A igreja vai voltar a ter visões.
No versículo 24, Paulo diz: não temas. É preciso que o anjo do Senhor aparece a Paulo e diz: Paulo, não temas. É preciso que tu compareças diante de César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Para quem não entendeu ainda, por causa do propósito de Deus com a igreja, Deus vai sarar o Brasil. Milhares e milhares de cristãos estão com os joelhos dobrados, clamando misericórdia. E é por causa da igreja que Deus vai olhar de volta para o Brasil. É por causa da igreja que Deus vai sarar a terra. É por causa da igreja que Deus vai colocar a sua mão aqui. Eu venho para te dizer: ei, igreja, você está dentro dos planos de Deus. Você faz parte do propósito. Você faz parte do projeto. E Deus, por causa do propósito com a igreja, vai olhar para o Brasil. Deus diz para Paulo: por causa de você e do propósito, eis que eu te dou todos quanto estão contigo. Deixa eu te falar uma coisa. Por causa de você, Deus vai guardar a tua casa. Por causa de você, Deus vai guardar a tua família. Por causa de você, Deus vai guardar a tua cidade. Por causa de você, Deus vai guardar a tua família. É por causa de você. Versículo 25 diz: portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus. E confio que tudo sucederá conforme Ele disse. Ei, tem uma geração que ainda confia em Deus. E nós viemos para te dizer nessa noite que tudo vai acontecer conforme Ele disse. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal que vai sair amanhã, querido. A Bíblia é mais atualizada do que o laudo que vai sair dos próximos 30 dias. Aquilo que eles vão falar daqui a algum tempo, a Bíblia já disse. Tudo estava previsto por Deus. Foi nós que não queremos ouvir muitas vezes. Mas eu tenho uma boa nova para você. Ainda dá tempo. E a hora de Deus chegou para a igreja brasileira. É hora de orarmos e clamarmos e buscarmos. E por causa do propósito de Deus com a igreja, Ele vai sarar a nossa terra. É tempo de voltar para o secreto, para viver avivamento. Mal nenhum te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. Ei, nós não somos uma igreja covarde, não. Nós estamos com a espada em punho e o inimigo baterá em retirada, em nome de Jesus. Eu tenho um apelo para você. Tá cheio de gente para ser juiz agora. Deus não precisa de juiz. Tá cheio de gente para dizer: eu fui o profeta que você não ouviu. Não precisa disso. E deixa eu te falar uma coisa: Deus não está só tratando com o povo, está tratando com os líderes também. Quantas vezes muitos líderes não valorizaram suas ovelhas e agora as igrejas estão vazias. Fizeram pouco caso do pequeno. Você era mais um dentro dos templos.
E hoje, para os líderes é muito difícil olhar e ver a igreja vazia, porque nenhum líder quer fechar as portas do templo. Mas Deus está trabalhando em nós também. Ei, Paulo se levantou no meio do caos para ser solução naquela embarcação. Paulo se levantou no meio da tempestade para ser solução para aquelas pessoas. Deus não quer juiz, Ele não quer advogado, Ele quer gente que vai ser solução para o Brasil e o mundo. Repadagaia, dorombradagaia, sopia. Nós seremos a solução para o Brasil. A igreja é a solução para o Brasil. Deus vai levantar você que está na tua casa agora. Receba esta palavra. Nós somos solução no meio do caos. Não somos juízes, não somos advogados. Somos a solução. Somos a luz da terra. Somos a luz desse mundo. Somos o sal. Você é a solução. Você crê nisso? Nós vamos adorar a Deus e eu quero... Ei, você que está afastado dos caminhos do Senhor agora. Pastor, eu quero voltar agora para Jesus. Se joga no chão da tua casa agora. Rebaia dorombra degebia soubia. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, volta para Jesus agora. Se joga de joelhos agora. Você que ainda não aceitou a Jesus, enquanto nós vamos adorar, depois o pastor vai orar. Mas nesse momento, você que ainda não aceitou a Jesus, coloca nos comentários: eu estou voltando para Jesus, eu estou aceitando a Jesus agora. Aí dentro da tua casa, não precisa outro lugar, é na tua intimidade. Volta hoje. Em nome de Jesus, volta hoje. Ainda dá tempo. Ouça o que os profetas estão dizendo. Reconcilie agora. É você e Deus dentro da tua casa. Reconcilie agora. Aceita Jesus aí aonde você está. Ainda dá tempo. Eu vou te dar esse louvor para você reconciliar. Eu vou te dar esse louvor para você se levantar como solução no meio do caos. Eu sei que tem gente que está reconciliando agora. Eu sei que tem gente que já está, as lágrimas estão descendo no teu rosto. Eu sei que tem gente que o Espírito Santo de Deus está constrangendo agora. Eu sei que tem gente que o Espírito Santo de Deus já está falando. E nessa noite Deus vai tocar você aí aonde você está. Aí aonde você está. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na mão de Deus, na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Volta para Jesus hoje. Desespero me tomar. Aceita Jesus dentro da tua casa. Por mais pressão que seja, aceita Jesus aí onde você está. O Espírito Santo está indo aí aonde você está. Na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Você pode voltar agora. Eu creio. O Espírito Santo está te constrangendo, crente. O choro dura uma noite, mas a alegria. Cai de joelhos na sala da tua casa. Eu creio. Ai,
que a figueira não floresça e não haja frutos na vide, e o produto da oliveira mista. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.